Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Agora que você já sabe o que é um trader, o que o trader faz, como o trader trabalha e o que é preciso para ser um trader, nós já sabemos o que o trader faz. Agora nós vamos conhecer onde o trader trabalha. O mercado que eu vou apresentar para você é o mercado Forex. Quando nós estamos falando de mercado Forex, nós estamos falando do mercado internacional. O que é o Forex? O Forex é o conjunto de operações entre moedas de diversos países. Por exemplo, quando a gente troca o dólar pelo real, ou o real pelo dólar, o euro pelo dólar, e assim por diante. Antes de continuar falando sobre Forex, quero te falar aqui da CVM. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela é uma entidade aqui no Brasil que ela é responsável por fiscalizar os mercados de valores mobiliários. Para poder realizar transações na Bolsa de Valores no mercado financeiro, a CVM tem que dizer se é legal ou é ilegal atuar nesses mercados. E nessa parte do treinamento, você vai saber disso para não ficar nenhuma dúvida. E quando você for questionado, você souber qual que é a resposta. O Forex é ou não é legal segundo a CVM? Sim, é legal. Segundo a CVM, o Forex são transações internacionais envolvendo moedas no mundo. É a compra de uma moeda com a simultânea venda de outra moeda. O investidor, o trader, ele não compra realmente a moeda, mas a relação monetária de troca entre elas. O trader realiza essas transações com a plataforma de negociação. Para a CVM, o Forex ele é tido como um investimento, é uma forma de investir. Então, por isso, é legal sim operar Forex. E quem opera o Forex, segundo a CVM? São os bancos, são os governos, são empresas e indivíduos como nós que realizam as operações. O que é dito sobre o imposto no Brasil sobre o Forex? Porque tudo aqui no Brasil gera imposto, gera taxa, sempre tem alguma coisa. Em relação ao mercado Forex, o que a CVM fala? A CVM fala que tem que declarar o investimento à Receita Federal em até 5 anos. Então vamos dizer assim, que você invista um dinheiro para poder realizar o trade nesse mês, ok? Nesse mês. Você tem até 5 anos para poder declarar o tanto de dinheiro que você colocou na corretora. E você declarando, você não vai pagar nada. Você só tem que declarar a Receita Federal. Vai dizer assim, vai colocar lá, né? O entendimento que se tem. Ó, Receita Federal, estou enviando R$ 10.000 para a corretora X. Ok, isso não será cobrado nenhum imposto, nenhuma taxa sobre esse dinheiro que você está mandando para o exterior para poder ser investimento. Porém, ao você sacar ou repatriar esse dinheiro que você mandou para a corretora, você vai ter um imposto de 15% sobre o lucro. Então, vamos dizer assim, você mandou R$ 10.000 para a corretora para poder fazer operações de trade, para poder fazer especulação. E aí, você resolve repatriar o dinheiro, trazer o dinheiro de volta para o Brasil para você poder ter o seu lucro, correto? Porque aqui a intenção é você ter lucro, a intenção é o saldo aumentar. Então, vamos dizer que você mandou R$ 10.000 e quando você for sacar, repatriar o dinheiro, você irá repatriar R$ 15.000. Como vai funcionar? Essa taxa de 15% será sobre o lucro. Então, assim, você mandou R$ 10.000 e está repatriando 15 mil. Os 15% será em cima dos R$ 5.000 e não em cima dos 15 mil. 10 mil foi o dinheiro que você investiu, 5 mil é o seu lucro. O governo federal, a Receita Federal, irá ficar com 15% referente aos 5 mil do seu lucro. O que é ilegal segundo a CVM sobre o Forex? É ilegal que as corretoras de fora fazem publicidade, comerciais, divulgações de corretoras e serviços e abrir escritórios. Também é proibido fazer palestra para captação de clientes. O que isso quer dizer? Uma corretora do exterior, ela, pela CVM, é proibida de vir aqui no Brasil e fazer propaganda dela mesma. No entanto, é permitido que um cidadão brasileiro invista numa corretora
corretora no exterior. E ele pode falar assim para quem quiser qual é a corretora que ele investe. Por exemplo, você tem uma corretora X, aí você vai falar com algum conhecido, eu invisto em tal corretora, é nessa corretora que eu faço operações de day trade. O seu amigo, o seu conhecido pode falar, poxa vida, eu também invisto nessa corretora. Ou não, eu já investi nessa corretora, agora invisto em outra. E assim por diante. Isso é permitido. O cidadão brasileiro investir em corretora fora do Brasil. Tem investimento no exterior. O que não é permitido são as corretoras fazer propaganda, fazerem marketing aqui no Brasil. Depois você dá uma repassada aí nos tópicos para ficar bem claro para você essa questão aí de legalidade sobre as operações de Forex. Conhecendo o Forex, vamos imaginar que uma pessoa, turista, resolva viajar. Vamos dizer que você resolva sair do Brasil para ir passear, por exemplo, nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Quando você chegar no aeroporto ou de repente no shopping, você vai procurar uma casa de câmbio. Você vai trocar o real, o seu dinheiro real brasileiro, pelo dólar, para você poder usar o dólar na viagem. Quando você chegar lá na casa de câmbio, vai ter lá uns pares de moeda com a cotação, com o valor daquela moeda. Então vai ter lá no painel, aqui na imagem não tá, mas vai estar lá no painel, por exemplo, USD/BRL, que é o dólar contra o real. E aí você vai observar, por exemplo, na cotação de hoje, que o dólar está custando R$ 5. E aí você vai trocar, por exemplo, R$ 10.000, você vai trocar por dólar. Quando você trocar os R$ 10.000 por $2.000, você terá participado da essência do mercado Forex. É essa troca de moeda que é feito nas operações de trade. Só que na operação de trade, como você viu lá pelo parecer da CVM, o trader ele não compra exatamente a moeda, mas sim o valor monetário. E isso é feito pela plataforma de negociação. Depois que você passeou nos Estados Unidos, foi na Disneylândia, foi em Miami, você volta para o Brasil. E porventura sobrou um dinheiro, sobrou $100. E você não quer ficar com esses $100. O que você vai fazer? Você vai novamente na cabine ou na casa de câmbio e você vai trocar esses $100 pelos reais, que vai dar aí em torno aí de R$ 500. Quando você fazer novamente essa troca, repare o seguinte, que você vai ter dólar e você vai comprar real, porque você está com o dólar na mão, está com $100 na mão, vai na casa de câmbio e pega os reais, e você vai ter R$ 500. E aqui, ó, a explicação aí, ó, o turista, a cotação da moeda, isso daqui é o mercado de câmbio e a troca do real pelo dólar ou do dólar pelo real. Isso é o mercado Forex. O que é comercializado no mercado Forex? A resposta é muito simples, é dinheiro. O comércio do mercado Forex é simplesmente dinheiro. É a moeda de um país e a moeda de outro país. É a compra e a venda das moedas entre os países. Quando você compra uma moeda, essa moeda fica mais forte e a outra moeda fica mais fraca. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que você vai lá para os Estados Unidos. Para ir lá nos Estados Unidos, para você fazer consumação lá, para você comprar alguma coisa, você tem que comprar em dólar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dinheiro real, os seus reais, e vai comprar dólares. Quando você está comprando dólar, você está pegando o seu dinheiro e mandando para os Estados Unidos. Com isso, o dólar ele fica mais forte, porque ele está retendo o dinheiro de um outro país. E o dólar que você vai estar comprando, você vai gastar no próprio Estados Unidos. Então, o dinheiro não sai de lá. Com isso, o dólar ele fica mais forte. Os Estados Unidos ele fica mais forte. E o real brasileiro ele fica mais fraco, porque está saindo dinheiro do Brasil e indo para outro país. As principais moedas do mundo. Temos como principais moedas do mundo o dólar dos Estados Unidos, o euro da União Europeia, o iene do Japão, a libra da Grã-Bretanha, o franco suíço da Suíça, o dólar canadense, o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia. Repara que são tudo dólar, mas são dólares respectivos de seus países, ok? E o dólar mais forte é o dólar dos Estados Unidos. Preste bem atenção, dólar dos Estados Unidos. Nós vamos usar muito a questão do dólar dos Estados Unidos, tá bom? As moedas, elas são comercializadas em pares. São as paridades. Um exemplo, o euro com o dólar dos Estados Unidos. Quando nós vemos um par de moeda que envolve o euro com o dólar dos Estados Unidos, a escrita nós vamos ver desse jeito aqui, ó.
EUR/USD. Isso aqui significa euro contra o dólar. Se a gente for ver a libra esterlina, que é na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, se a gente for ver a libra contra o iene, a gente vai ter GBP/JPY. Esse aqui é o par de moeda, é a libra contra o iene. Ou se a gente for colocar aqui como exemplo, a gente coloca o real brasileiro e o dólar dos Estados Unidos. Vai ter o par de moeda USD/BRL. Imagine um cabo de guerra entre as moedas. Quando uma moeda está sendo comprada, aquilo que eu falei para você, quando uma moeda está sendo comprada, essa fica mais forte. Consequentemente, a outra moeda vai ficar mais fraca. Quando você for ver no gráfico, qual que é a importância disso de você saber que uma moeda está ficando mais forte e uma moeda está ficando mais fraca? Quando a gente fala que uma moeda está ficando mais forte, essa moeda ela vai estar subindo. E quando a gente fala que a outra moeda está ficando mais fraca, essa moeda ela tem que estar caindo. Então é uma forte para cima, a fraca para baixo. É isso que nós vamos aprender mais adiante. Nós vimos aqui no slide anterior, deixa eu retornar aqui, ó, as principais moedas. Agora nós vamos ver os principais pares de moeda. Os principais pares de moeda são esses, ó. Euro contra o dólar dos Estados Unidos, o dólar contra o ien, que é a moeda do Japão, a libra contra o dólar contra o franco suíço, o dólar dos Estados Unidos contra o dólar canadense, o dólar australiano contra o dólar americano, o dólar neozelandês contra o dólar americano. Eu quero que você repare o seguinte: esses aqui são os pares de moedas principais. Por que que eles são os pares de moedas principais? Porque eles são os pares de moedas mais comercializadas no mundo. No mundo existe mais trocas de moedas envolvendo esses pares de moedas aqui. E uma coisa que eu quero que você preste atenção, já que esses são os principais pares de moeda, olha uma coisa importante que tem aqui. Todas essas moedas, todos esses países, é tudo contra o dólar. Repito, todos esses países são pares de moeda contra o dólar americano. E daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Então, aqui que a gente vai ver União Europeia contra os Estados Unidos contra o Japão, Inglaterra contra o Japão contra a Suíça, Japão contra a Suíça, ó, desculpa, os Estados Unidos contra a Suíça, Estados Unidos contra o Canadá, Austrália contra os Estados Unidos, Nova Zelândia contra os Estados Unidos. Existem outros pares de moeda também, como o dólar americano contra o real brasileiro. Só que o dólar americano e o real brasileiro, ele não é tão comercializado como essas outras moedas são. Essa é a grande diferença. Por isso que o USD/BRL não está nessa relação, porque não faz parte dos pares de moeda principais. Vamos se concentrar na força do dólar. Se esse dólar está forte ou se esse dólar está fraco. Eu já coloquei essa frase aqui já para vocês se acostumando, porque o que vai nortear nossas operações no final das contas é saber se o dólar no dia que a gente estiver operando, é saber se o dólar no dia que nós estiver operando está forte ou se esse dólar está fraco. Se você conseguir identificar isso daqui, será o que você precisa para ser lucrativo no mercado financeiro. O dólar, ele é rei. O dólar, ele é soberano. Por que que eu falo isso? Não é uma coisa minha, tá? E isso é aqui, ó, segundo o FMI, o dólar representa 62% de reservas cambiais do mundo. O que seria essa questão de reserva cambial? Vamos imaginar que o mundo, por algum motivo, entra em crise. O que que as pessoas no mundo como um todo irão fazer? Elas vão comprar dólar. Por que que elas vão comprar dólar? Porque o dólar, ele é aceito praticamente em todos os países do mundo. Quando se tem uma crise, as pessoas, os grandes empresários, os bancos, eles meio que fogem para o dólar. Pegam uma porcentagem do dinheiro nativo e compra dólar. Isso eu vou mostrar para você no gráfico, o que aconteceu aí nos últimos 2 anos. Mas só para você ter uma ideia, uma crise que nós tivemos. Nós tivemos a Covid-19. Foi uma pandemia mundial. O que aconteceu? Os mercados veio tudo abaixo. Você vai ver o gráfico tudo caindo. Mas quando a gente vai ver um gráfico onde o dólar é uma moeda base, você vai entender o que é uma moeda base, você vai ver que o gráfico
do dólar, ele sobe. Por quê? Porque o mundo estava fazendo uma reserva em dólar. Depois que passou um tempo, que veio aí as vacinas, que as coisas foi começando, entre aspas, a entrar no normal, o que aconteceu? As pessoas começaram a se desfazer do dólar para poder comprar outras moedas. Então a gente vai ver, nós vamos ver o seguinte, enquanto se comprava dólar, o gráfico sobe. Depois de um tempo, as pessoas começam a vender o dólar e comprar uma outra moeda, outras moedas. Então o dólar que subiu, nós vamos observar que o dólar ele começa a cair. E é assim que funciona o mercado financeiro. O mercado financeiro ele sobe e desce, vai fazendo essas oscilações de subir e descer. E é nessas oscilações que o trader vê a oportunidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro. E é isso que você vai aprender. E por que o dólar ele é tão forte assim? Algumas coisas que faz o dólar ser forte. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. E isso já deixa o dólar mais forte. Os Estados Unidos possuem os maiores mercados, as maiores empresas estão nos Estados Unidos. Isso deixa o dólar mais forte. Os Estados Unidos é uma superpotência militar. A tecnologia que eles usam nas Forças Armadas, aeronáutica, na Marinha, são tecnologias que não existem em outro lugar do mundo. Pode até ter a mesma tecnologia ou um pouco melhor em outra parte do mundo, mas os Estados Unidos, eles têm muito mais. Eles são verdadeiramente uma potência. O petróleo, por exemplo, é cotado em dólar. Então, o que acontece? Se você reparar bem, se caso você assiste o Jornal Nacional, por exemplo, o Brasil ele compra petróleo, compra gasolina do exterior para poder vir para o Brasil. Essa gasolina ela é comprada em dólar. Para um empresário da rede aí de combustível ter o seu combustível no posto, ele vai comprar em dólar. Ou ele compra da Petrobras, mas a Petrobras compra em dólar. O que acontece? Para poder comprar gasolina lá no exterior, o governo brasileiro, a empresa brasileira tem que pegar o seu dinheiro em real, em reais, comprar dólar para depois comprar petróleo. É isso que acontece para poder comprar petróleo aqui para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo. Não é só o Brasil. Se for lá no México, se for na Argentina, se for na Alemanha, vai comprar petróleo, é cotado em dólar. Isso faz que o dólar continue mais forte. Isso faz que o dólar seja cada vez mais forte. Especulação, já vamos começar a entender um pouco mais o que é aí a nossa profissão. Grande parte do volume comercializado vem dos trades fazendo operações em bolsa de valores. Estima aproximadamente aí que 90% das compras e vendas são feitas pelo trader. Se você vê alguma notícia falando assim, o preço do café aumentou, o preço do açúcar aumentou, o preço da soja aumentou. Isso é o trader que faz. Ah, o preço da gasolina caiu. Ah, o preço do milho caiu. O preço da soja caiu. Isso é o trader que faz. O trader, ele é o responsável pela liquidez do mercado. O trader, ele é responsável por estabelecer os preços das mercadorias, os preços da tecnologia. Isso tudo é o trader que é responsável. Não um trader como eu, que sou um trader pequeno, mas a gente está falando aí dos bancos, dos governos. Eles sim conseguem fazer a movimentação do mercado. Vantagens do mercado Forex. Quando nós falamos em trabalhar como trader no mercado Forex, não tem comissão, não há tamanho de lote fixo, não se preocupe com isso, que você vai aprender mais adiante. Já estou mostrando esses termos aqui para você, para poder você ir se acostumando com os nomes que nós vamos utilizar de agora em diante. O mercado Forex é um mercado de 24 horas. Ele funciona 24 horas por dia, começando 7 horas da noite do domingo aqui no Brasil, se encerrando na sexta-feira às 6 horas da tarde. Vira de domingo para segunda, de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta e de quinta para sexta. O mercado ele funciona 24 horas, diferente, por exemplo, da nossa bolsa de valores, a B3, que funciona, se eu não me engano, das 10 horas da manhã, 10h30 da manhã, até 6 horas da tarde. 10 horas da manhã abre, 6 horas da tarde fecha. Já o mercado Forex, não, ele não fecha. Aliás, ele fecha, mas não fecha todo dia. Ele fecha na sexta e abre no domingo à noite. Abre no domingo à noite e fecha na sexta. É um mercado de 24
24 horas por 5 dias na semana. Ninguém pode dominar esse mercado. O mercado Forex, ele não é um mercado centralizado, ele é um mercado descentralizado. Com isso, ninguém pode estar manipulando ele, diferente do que acontece aí na B3. Barreiras de entrada. Para poder entrar no mercado Forex, hoje está muito acessível. Então, existe corretora que pede para você um depósito de $5 para você poder fazer a operação. Isso, apenas $5, que dá o quê? R$ 25. Com R$ 25 você consegue operar. Eu não estou falando para você que é para você pegar, colocar $5 na corretora e começar a operar. E que você vai ganhar dinheiro com isso. Não é assim que funciona. Tem que colocar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais que isso. Mas só para você ter uma ideia, a partir de $5 já é possível estar realizando operações de trade. Material livre por toda parte. Se você colocar no YouTube, se você colocar no Google e pesquisar lá mercado Forex, você irá encontrar muito material, muita coisa boa. Uma dica que eu dou para você, procura materiais americanos, materiais ingleses também. É onde tem os melhores materiais para falar sobre mercado financeiro, para falar sobre Forex também. Elas são baixas. Aqui em cima eu coloquei que não tem nem mercado sem comissões. Existe algo chamado spread, que é o que a corretora ganha dinheiro. E tem uma outra coisa também, que é permanência. Quando você faz swing trade, que são operações que duram mais que 24 horas, quando vira de um dia para o outro, tem uma pequena comissão que a corretora pode estar cobrando. As corretoras internacionais, elas ganham dinheiro principalmente nessas duas coisas. Cobrando o spread, que você vai entender o que é o spread, e também por permanência na operação por mais de 24 horas. E eu vou te ensinar como é que isso funciona. Execução imediata das ordens do mercado. Quando você está operando numa corretora séria, numa plataforma séria, a execução da ordem de operação já é feita instantaneamente. Basta você dar um clique no mouse que vai abrir uma operação de compra, uma operação de venda, sem que haja necessidade de intervenção de intermediários. Será você direto usando aí a plataforma. Quando operar Forex? Esse daqui é um relógio mundial que serve para você ver o horário da abertura das bolsas pelo mundo. E eu vou mostrar aqui para você como é que esse relógio funciona. O mercado de Forex, ele é um mercado que funciona 24 horas. Então ele não vai estar aqui nesse relógio, mas vai ter aqui o seguinte, a abertura das bolsas pelo mundo. O mercado de Forex, ele funciona assim 24 horas, mas não são nas 24 horas que você consegue ser lucrativo. Existe período do dia que o mercado Forex ele está bem volátil. O que é volátil? Esse mercado ou ele está subindo ou ele está caindo, sobe e desce. E é nesse sobe e desce que o trader ele consegue ganhar dinheiro. Existe um momento do dia que o mercado está parado, está estático. Ele não sobe e ele não desce. Ele apenas fica andando na horizontal praticamente. Ou desce e sobe muito pouco. E esses horários do dia não é interessante de estar operando. A gente prefere o mercado volátil para poder realmente estar fazendo o nosso lucro. E o saldo aumenta. E aqui, ó, esse relógio é um relógio de 24 horas. Repare que aqui, ó, entre 17 e 19 horas tem um espaço branco. Se você pegar aqui assim, ó, tem um espaço branco. Isso aqui é o intervalo que se tem, inclusive em alguns pares de moeda. É quando o mercado não se move de jeito nenhum. O mercado não vai nem para lá e nem para cá. Quando dá 7 horas da noite aqui no Brasil, como eu estou no Brasil, o horário que vai estar aqui é brasileiro. Quando dá 7 horas aqui no Brasil, 19 horas aqui no Brasil, abre o mercado da Nova Zelândia. Se você reparar bem, aqui tem um ponteiro, ó, do relógio. Ó. Essa foto aqui foi tirada, era próximo das 5 horas da tarde, próximo das 17 horas. E repare o seguinte, aqui tá laranja e aqui assim tá cinza. E eu vou te falar o porquê disso. Quando se está cinza, as bolsas estão fechadas. O mercado Forex está funcionando, mas a bolsa está fechada. Quando está laranja, é porque a bolsa está aberta. Então vamos lá por parte. Chegou domingo, 7 horas da noite. O mercado da Nova Zelândia abriu. E aí, isso que está cinza aqui, ó, vai ficar laranja. O mercado da Nova Zelândia, colocando o horário brasileiro, funciona das 7 horas da noite e vai até quase 2 horas da manhã. Abre 7 horas
horas da noite no Brasil e fecha 2 horas da manhã. Esse é o horário de funcionamento do mercado da Nova Zelândia. Quando o mercado da Nova Zelândia abre, já tem certa movimentação. Quando dá 21 horas, 9 horas da noite, tem a abertura do mercado de Sydney. E esse mercado fica aberto das 9 horas da noite até 3 horas da manhã. E você vai reparar o seguinte, quando Sydney abre 9 horas da noite, desde as 7 horas, Nova Zelândia, a bolsa já está funcionando. São mercados abertos, são bolsas de valores abertas ao mesmo tempo. Isso é sobreposição de mercados. Quando dá 9 horas da noite, a movimentação no mercado financeiro, inclusive no Forex, ele tende a aumentar um pouco mais. O que é aumentar esse um pouco mais? Um mercado que estava lateral, ele começa a ficar um pouco mais volátil. E volatilidade é o que nós buscamos no mercado. Quando dá 10 horas da noite, você vai reparar aqui, ó, que abre a bolsa de Tóquio, lá no Japão. E isso é o mercado asiático que já está operando, que já está trabalhando. Não sei se você sabe, a Ásia é mais ou menos 12 horas à frente aqui do Brasil. Quando dá 7 horas da noite aqui no Brasil, já são 7 horas da manhã lá na Nova Zelândia. E assim o mercado ele vai abrindo. Quando dá 22 horas e 15 minutos, 22 horas e 15 minutos, 22 e 15, abre o mercado de Singapura. E aí tem uma volatilidade um pouco maior no mercado. Também abre o mercado de Hong Kong e Xangai. E você repare aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, horário das 23 horas. A gente vai ter a bolsa da Nova Zelândia, a bolsa da Austrália, a bolsa de Singapura, a bolsa da China e a bolsa do Japão, tudo aberto. Isso faz o mercado se movimentar mais. Conforme vai passando as horas, e aí a gente vai ter então o fechamento da bolsa da Nova Zelândia, de Sydney, aqui tem a abertura aí de Mumbai, e assim vai indo. Quando a bolsa de valores da Ásia está fechando, a partir das 3 horas da manhã começa a abrir o mercado da Europa. E aí o mercado europeu começa a funcionar. Aqui nós temos Dubai, né? Se a gente começar a vir mais aqui para o centro do relógio, você vai ver aqui, ó, que a partir das 4 horas da manhã, que é um ótimo horário para estar operando, é a partir das 4 horas da manhã. Inclusive, a nossa sala ao vivo está com projeto para operar das 15 para as 4 da manhã até mais ou menos meio-dia. Esse é o projeto da nossa sala de operação. A partir das 4 horas da manhã, tem a Bolsa de Londres aberto, Zurique, Frankfurt, Moscou, Joanesburgo, tem um final aí de Singapura, tem aqui Taiwan e Dubai. A partir das 4 horas da manhã, fica um mercado bem volátil. E aí, quando vai chegando aqui próximo das 6 horas, o mercado, ele dá uma enfraquecida, porque aqui vai fechando as bolsas de valores. A partir das 7 horas de novo, apesar que aqui já está fechado, o mercado europeu está todo a vapor, está funcionando muito bem. Quando o mercado europeu vai se fechar, está perto de fechar, começa a abertura do mercado americano, que são essas 3 linhas aqui, e tem a abertura do mercado brasileiro também, que é a Bovespa. Como eu falei para você, ó, abre 10 horas e acaba às 17 horas, 5 horas da tarde, e não às 18, como eu comentei anteriormente. E aqui, o mercado, nesse horário, ele fica muito agitado também. Por que que ele fica muito agitado? Lembra que nos pares de moeda, o mundo todo, e literalmente o mundo todo, os pares de moeda estão contra o dólar? Então, nesse horário aqui, ó, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tem muita movimentação. E antes de fechar o mercado europeu, repare aqui, ó, o mercado europeu, ele vai mais ou menos até 1 hora da tarde. E o mercado americano, a partir das 10 horas aí, 10 e meia, ele já está aí funcionando. E aí você vai reparar então que a partir das 10 e meia da manhã aqui no Brasil, você vai reparar que a partir das 10 e meia da manhã aqui no Brasil até meio-dia, o mercado ele está muito volátil. Porque tá aqui, ó, é o fechamento do mercado europeu, é o final do mercado europeu com o início do mercado norte-americano. E quando chega aqui às 17 horas, é o mercado para, né? A gente fala que o mercado morre. Para depois, 7 horas da noite, retomar e esse ciclo continua por 5 dias da semana. Esse relógio aqui, com esse site aqui, ó, market24horas.clock.com, é onde você vai conseguir visualizar esse relógio. Nas aulas práticas, você
vai ver esse relógio aí também, que eu vou mostrar em alguma aula prática para você ter um conhecimento a mais. Eu vou procurar abrir em um outro horário aqui, ó, para você ver que aqui fica laranja, porque vai estar aberto, e aqui vai estar cinza, porque vai estar fechado. Porém, o mercado de Forex funciona 24 horas. Como fazer operação no mercado Forex? Essa aqui vai ser a próxima aula para a gente poder se aprofundar mais ainda nos conceitos e nas coisas que nós temos que saber para realizar as operações lá na plataforma de negociação. Caso ficou alguma dúvida, reveja a aula e se mesmo assim a dúvida persistir, pode mandar mensagem para o suporte que nós iremos te responder. Um abraço, até a próxima aula.